Bem-vindo, alunos. Hoje nós vamos fazer um roteiro para você que quer se tornar um cientista de dados. Um cientista de dados tem que estudar ciência de dados. E o que faz esse cientista de dados? Ele tem N atividades, mas a principal delas é de transformar dados em informações, analisá-las e utilizá-las na tomada de decisões. Essa é a principal função de um cientista de dados. Para estudar o Data Science ou ciência de dados, nós vamos, como dissemos, fazer um roteiro aqui. Nosso roteiro inicia por lógica de programação. Fala assim, mas um cientista de dados tem que conhecer lógica de programação? Tem que conhecer sim, porque ele tem que ter um pensamento lógico, tem que conhecer um fluxograma, saber o que é uma quebra quando ele está emitindo um relatório, saber o que é uma chave, o que é um índice, até mesmo um diagrama de blocos. Temos o curso de lógica. Aqui nós temos várias apostilas e vídeos. Este conteúdo já vai te dar um preparo para que você possa dar sequência no seu curso de ciência de dados. Então, o primeiro passo é aprender lógica. Muito bem, aprendemos lógicas. O que nós fazemos agora? O cientista de dados tem que conhecer de banco de dados. Ideal é que ele conheça o banco de dados relacional. Olha, saiba um pouquinho de normalização. Não temos que ficar craque nisso, mas temos que ter noção sim de normalização. DB2 ou MySQL, ambos utilizam a linguagem SQL. Então aqui a gente vai aprender um banco de dados relacional. O cientista de dados usa muito o banco de dados NoSQL, que é o NoSQL. O banco de dados chave-valor, sobre JSON, sobre banco de dados grafos, banco de dados documento, do banco de dados de colunas. Então tudo isso nós vamos ver aqui no NoSQL. Temos a apostila, temos o vídeo. Vamos entender o que é um sistema gerenciador de banco de dados. É uma ferramenta, como já disse, para gerenciar o banco de dados. Mas aqui tem várias dicas para nós trabalharmos com esse sistema gerenciador de banco de dados. E agora? Vamos aprender uma linguagem de programação mais focada à ciência de dados, Data Science. Python. Python é uma excelente linguagem, onde nós vamos ver os módulos utilizados no Python, pacotes, trabalhar com arquivos CSV, com arquivos Excel. Falamos um pouco do GitHub, que é importante nós conhecermos. Precisamos conhecer algumas IDEs, VS Code, o Sublime. Podemos conhecer outras linguagens, como o R e o Scala. Agora nós precisamos conhecer de nuvem. O cientista de dados atualmente tem que saber de nuvem. E aí nós temos o curso de cloud. Nós vamos ver as empresas que prestam esse serviço, a arquitetura do cloud, a infraestrutura. Tudo isso nós vamos ver aqui nesse curso. Vai dar uma boa noção para você. Vamos para o Docker. É importante para quem trabalha com cloud conhecer o Docker. Aí nós vamos ver o Docker Client, o Docker Daemon, que é o Rust, né? Vamos ver o Registry. Vamos falar sobre container, sobre hypervisor, Kubernetes, Nginx, um banco de dados Redis ou Redis, como queiram. Tudo isso nós vamos ver aqui nesse curso nosso de Docker.
Depois disso, o que nós temos que fazer? Tem que conhecer bastante matemática e estatística. Infelizmente, nós não temos aqui e não temos previsão de ter aqui os cursos de matemática e estatística. Tendo essa habilidade, fica mais fácil montar os dashboards, que são painéis de informação que contêm métricas e indicadores. Depois disso, nós temos que saber um pouquinho sobre Machine Learning e Deep Learning. Ok, aprendi. O que mais que eu preciso? Aprender um pouco sobre Big Data, Data Warehouse, Data Marts, Hadoop, Spark, o NoSQL que nós já falamos, né? Então tudo isso vai preparar um cientista de dados. Mas eu necessito somente disso? Não. Eu preciso saber do negócio. Que tipo de negócio que eu estou trabalhando? Como é o comportamento do mercado? A sazonalidade. Tudo isso é importante para que eu me torne um bom cientista de dados. E assim, tendo toda essa base que nós falamos, poderemos fazer as análises de dados que são inerentes ao cargo de um cientista de dados, tá? Então, gente, essas são as dicas para você que quer se tornar um cientista de dados. Faça esses cursos aqui, focados à ciência de dados, faça bastante exercício, divulgue seus exercícios, seus trabalhos e fique de olho nas diversas vagas que o mercado oferece, porque nesta área o mercado está muito aquecido. Para iniciar, tem muitas empresas dando oportunidades. Claro que o salário é mais reduzido, mas vale a pena para iniciar. Esperamos que você realmente possa se tornar um cientista de dados e que essas nossas dicas, esses nossos cursos te ajudem nessa jornada. Boa sorte e até a próxima.